Caminhando para o alvo. O passo a passo para uma vida melhor. Apresentação: Davi Sestavo e Joel Farias. Boa tarde, ouvintes do programa da IPB, o programa que fala ao seu coração. Nós estamos ao vivo, agora são 12 horas e 59 minutos. Estamos iniciando o nosso programa e nós queremos compartilhar com vocês hoje, não é, sobre Jesus e a crise pessoal, não é? Então, o caminho para o alvo, o passo a passo para uma vida melhor, um programa para abençoar a sua vida. E está conosco hoje o nosso convidado, pastor Mauro Aiello. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Joel Farias. Boa tarde, Arthur. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes. É um prazer, uma honra estar aqui nessa oportunidade e compartilhar com vocês. Amém. Hoje nós não temos a presença do reverendo Davi Sestavo, está em viagem. Vamos ver se ele consegue dar um oi aqui para nós, não é? Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha nisso. E nós estamos com o pastor Mauro Aiello é pastor da Igreja Presbiteriana lá em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, e é um privilégio poder estar aqui com o irmão, poder recebê-lo. Ele que é pastor, é conhecido, amigo nosso, e canta também, não é? E já nós vamos ouvir uma canção. Se Deus quiser. Não é? O nosso tema hoje, pastor, é um tema bem atual, não é? Jesus e as crises pessoais. É tão interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos o quanto que as pessoas hoje, não é, também passam por crises. Nós vamos ver aqui alguns textos mais à frente no Evangelho de Mateus, quando Jesus sai curando as pessoas, sai conversando com as pessoas, agindo com graça, agindo com misericórdia. O senhor, pastor, na caminhada da vida cristã, tem percebido isso no meio evangélico, não é? Esta crise, não é, na vida das pessoas e na vida de pessoas que conhecem também a Jesus. Sim, com a mais absoluta certeza, a começar por mim, né? Quem de nós está isento de vivermos crises, momentos de crises, né? Eu tenho visto isto em mim, tenho visto isto nas ovelhas do rebanho de Deus colocadas sobre os meus cuidados, né? Sem crises acontecem sempre, crises de toda a ordem, né? Crise financeira, crise na saúde, crise no lar, crise espiritual, crise na igreja, e crises são oportunidades para crescimento, né? Tá certo, não é? Tem um texto aqui do Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós somos criados por Deus para vivermos de bem com a vida. Mas com a queda, pastor, de nossos primeiros pais, Sim, e a consequente contaminação provocada pelo pecado, todos foram atingidos em função disso. A qualidade de vida ficou comprometida e o homem passou a viver uma crise física, emocional e espiritual. perfeito. É? Então, mediante isso, esse é o nosso papo aqui nessa tarde, e nós vamos estar conversando sobre esse tema que aconteceu após a queda. Jesus abençoou com a sua graça, a sua misericórdia muitas pessoas, e hoje a tarefa da igreja. A igreja tem essa tarefa de, pelo menos, mostrar o caminho, não é, da graça, para poder restaurar a vida do homem. Isso então, mesmo. podemos ouvir uma canção? Sim? Então nós vamos ouvir uma canção com o pastor Mauro Aiello. Que Deus abençoe ele aqui conosco. Abre meus olhos para ver algo de bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar.
abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza, tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre minha boca, então darei bênçãos de vida, glória e paz. Abre minha alma, então darei toda alegria com Jesus. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre minha boca, dá-me luz, meu bom Jesus. Amém. Linda canção, pastor. Trazendo assim alívio ao nosso coração. Percebemos no salmista, no Salmo 40, talvez o salmista vivendo um grande dilema na sua vida, quando ele faz a sua oração dizendo o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele me inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios. É interessante a expressão do salmista fazendo esta oração, porque no momento de crise, não é? Nós podemos tomar várias posições na vida, né, pastor? Perfeito, não é? perfeito. E quando nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra de Deus, há um norte para nós, não é? Sem dúvida. Como que nós podemos, então, ver esse norte para a nossa vida? Bem, veja bem. Esperei confiantemente pelo Senhor, diz a Escritura. O salmista diz: eu quero me lembrar daquele episódio no qual Deus disse a Abraão que ele teria uma descendência numerosíssima, assim como as estrelas do céu, como as areias do mar, como a areia do mar. Mas me parece que esperar foi algo muito difícil para Abraão, né, e para Sara também. Eles tentaram fazer um arranjo. Quando nós somos provados por Deus, ou na nossa caminhada, na nossa jornada nessa vida cristã, nós vivemos essas experiências de esperar. E nesses contextos, nós somos levados muitas vezes a tentar dar uma ajudazinha para Deus, a fazer um arranjozinho, né? Quem sabe Deus se esqueceu, quem sabe as coisas vão acontecer com a minha participação mais direta, né? Mas quando nós lemos toda a história do servo de Deus Abraão, nós vamos ver que esperar em Deus com paciência tem a sua retribuição. Sim. E eis que, depois de alguns percalços, nasceu Isaac, né? De quem nasce toda a descendência a partir de Jacó, daqueles que iriam abençoar todas as famílias da terra. Então, temos que aprender que esperar em Deus exige fé. E essa fé tem que desbocar em obediência. Certo. Pastor, a crise faz parte na vida do homem ou não? Com certeza. Não é? Faz. Então, a crise atinge hoje todas as classes de pessoas, não é? Sim. Ela não vem só para uma pessoa. Não só para o crente, nem só para o incrédulo, para qualquer pessoa. E nós podemos observar, então, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, eu estava observando hoje pela manhã
aonde aqui começa aqui Jesus conversando com algumas pessoas. Sim. Ele prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Sim. E é interessante que o texto diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Tudo por causa de uma crise, não é? Física, emocional e espiritual. E hoje nós estamos em pleno século XXI. Nós vemos aí que a ansiedade, a depressão, o ressentimento, não é? Onde um não consegue perdoar o outro. Isso tem trazido uma insatisfação na vida das pessoas, pastor. Com certeza. Como que nós podemos trabalhar isso? Veja bem, a ansiedade, quando não houver controle para ela não estiver submetida à vontade de Deus, a ansiedade, né? Pode causar sintomas, como os médicos chamam de somatotróficos, né? Eles atingem o corpo também. Sim. Né? Esse é um problema muito sério. A pessoa fica irrequieta, fica impaciente e é sempre tentada a tomar as decisões a partir dele mesmo, sem consultar Deus, sem pensar nos imperativos divinos, né? Então, a ansiedade é um problema. Você citou algo que é interessante, a falta de perdão, né? Olha, eu tenho aprendido na vida, e aliás, uma das experiências que eu aprendi no pastorado, foi a principal lição que eu aprendi no pastorado, a perdoar. Porque se tem uma pessoa que é alvo de críticas, né, de objeções, é o líder, e o pastor é um líder. Nem todo líder tem que ser pastor, mas todo pastor necessariamente tem que ser um líder, e ele é sempre alvo de críticas. E logo no começo do ministério, eu enfrentei sérias dificuldades quanto a isso. Então Deus disse a mim: olha, se você quiser subir lá naquele púlpito e pregar, aprenda a perdoar. A olhar para as ovelhas que te criticam e até as mais contumazes e amá-las como Cristo amou. Você tem que demonstrar esse amor no perdão. A partir dessa conversa de Deus comigo, dessa orientação, eu comecei a mudar a minha atitude como pastor, né? Eu comecei a me obrigar a subir no púlpito e olhar para aquelas ovelhas com amor que se traduzia em atos de perdão. E até é interessante que eu olhava para os olhos de algumas delas e dizia no meu coração enquanto pregava: eu perdoo você. Eu perdoo você. Deus mudou a minha vida. Então a falta de perdão adoece. O excesso de ansiedade adoece. E traz sérios problemas para a vida conjugal, para a vida na família, para a vida na igreja. Então, ansiedade, falta de perdão, são problemas muito sérios que agravam a crise. Porque ninguém está livre de crise, né? Ninguém está livre. Agora, se não houver controle e a participação de Deus nesse evento, as pessoas vão adoecer. Certo. Eu fico olhando, pastor, a crise de Davi. Sim. O Salmo 32 é bem claro. Sim, porque, que crise, hein? Né? Porque crise. Nós estamos falando de uma crise assim, do senhor olhar para o irmão e ter aquele ressentimento, não é? Mas aquela crise que está dentro da pessoa. Porque a pessoa se sente culpada, mas ela não se libertou daquilo, não é? Que foi o caso de Davi. O Salmo 32 enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, não é? Olhando para esse texto assim, podemos perceber que isso faz parte, agrava a crise, quando a pessoa, por exemplo, está relacionada ao pecado. Com o pecado, eu costumo dizer que o pecado tem algumas dimensões. Tem o pecado que você comete contra você mesmo, é você entre você e Deus, não tem uma terceira pessoa, é você e Deus, né?
e que você tem que acreditar que Deus te perdoa, porque a Bíblia diz isso. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Mas a segunda dimensão do perdão não é só o perdão de Deus, é você se perdoar. Sim. Né? Você se perdoar. Ali no contexto do Salmo 32, o israelita orava com as mãos levantadas, ele não fechava os olhos como nós, né? Então, nós temos o hábito de fechar os olhos, porque nós queremos nos desvincular de tudo que está ao nosso redor, nos concentrarmos na oração e abaixamos a cabeça como um ato de contrição, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente fecha os olhos na oração de confissão para olhar para dentro de nós mesmos. Foi o que aconteceu com Davi aí. Ele olhou para ele lembrou dos pecados, não é? Sim. O pecado, né? Exato. Pecados no plural que ele cometeu. Sim. E num ato de introspecção, de autoavaliação, ele percebeu que a vida dele estava numa experiência abismal, até que eu confessei os meus pecados, né? Então, no momento de crise advinda de um pecado cometido, o caminho da restauração é a confissão. Eu e você precisamos nos derramar na presença de Deus, precisamos confessar os nossos pecados. Então aqui eu estou vendo que a ansiedade, né? A ansiedade, a falta de perdão ao próximo, a dificuldade de entender o perdão de Deus para nós mesmos e nos auto-perdoarmos, pode fazer com que as crises se agravem. Sim. E a ansiedade deve ser controlada com fé, com esperança em Deus, né? O perdão deve ser doado, o perdão não é uma opção, é uma obrigação. Sim. Quem ama, perdoa. Sim. Né? E o auto-perdão é necessário para nós continuarmos a nossa caminhada, desde que abramos o nosso coração, confessemos a Deus o nosso pecado, lamentemos, choremos. Paralelo a esse capítulo 32, ou o Salmo 32, melhor dizendo, tem o 51, né? Que ele vai dizer, devolve-me a alegria da tua salvação. Né? Isso é muito importante, porque isso está em todo ser humano. Sem dúvida. E o ser humano hoje tem que estar procurando resposta na autoajuda, está procurando resposta com psicólogos, está procurando resposta com outras entidades e esquece de buscar na palavra de Deus, o próprio Deus da palavra. Exatamente. Hoje, nós olhamos tanto as pessoas e vemos tantas pessoas aí enfermas, não é? E às vezes por uma razão ou outra de simplesmente se colocar-se diante de Deus, não é? Sem dúvida. Enquanto o salmista diz aqui, olha, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele me ouviu quando clamei por socorro. Eu estava vendo aqui o Salmo 118, verso 105, quando o salmista diz assim, em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O salmista, além de estar numa crise, ele simplesmente crê que a única maneira é levar a sua mente, seu pensamento a Deus. Com certeza. Coisa que as pessoas hoje, pastor, estão fazendo ao contrário. Não é? Sem dúvida. Né? A igreja hoje está vivendo esse dilema no século XXI, porque, como o senhor disse, as pessoas elas guardam aquela amargura, aquele ressentimento, mágoa. E aí mágoa, e não consegue, não é? Ficar bem consigo mesmo, por causa desse fator. Sem não dúvida. De não perdoar, de buscar a Deus, não é? É verdade. Mas aonde que começa tudo isso, pastor? Bem, você no começo do programa deu a dica, né? Depois que o homem pecou no Éden, ele se tornou um alvo de todo tipo de patologia, principalmente espiritual. Então, o homem entregue a si mesmo, ele tem sérias dificuldades para encarar a vida em suas dimensões variadas, né? E quando surgem conflitos, quando surgem crises, elas são naturais da natureza caída. O homem caído, ele vive experiências de conflito, né? É daí que vem, né? E a solução está em Deus mesmo, pegar o caminho de volta, né? Se você vai pensar numa pessoa que enfrentou uma crise e enfrentou com Deus, essa pessoa é Jó, né? Certo. O cara que enfrentou uma crise do que esse, sinceramente, na Bíblia eu não conheço. Né? Enfrentou uma dura crise, Deus nunca disse para ele por que ele passou por tudo aquilo, perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, ficou só com a mulher que
a despeito de continuar com ele, né? Ela importunava-o, mas no final ele vai dizer, bem sei que tudo podes. Né? Ele nunca amaldiçoou a Deus. Né? A esposa dele o incitou a fazer isso, mas ele nunca fez isso. Né? No final ele diz, bem sei que tudo podes e que nenhum de teus planos pode ser frustrado. Talvez para nós vivemos bem quando surgem as crises, é acreditar num Deus todo providente. Né? Nada há que nos aconteça que não faça parte de um plano divino que no final, em sua consumação, se revelará todo glorioso. Exato. Né? É assim que eu penso. Certo, é isso aí, pastor. O salmista no Salmo 23 deixa claro, o Senhor sim. é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Lindíssimo salmo, né? Veja que o salmista, né, pastor, ele deixa claro aqui, olha, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, né? Independente da crise. Sem dúvida. Ou com a crise. Sem dúvida. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Ele não nos abandona, ele não nos deixa, apesar dos nossos pecados, da nossa rebeldia, da maldade que habita em nosso coração ainda que redimidos, né? Eu gosto muito do Salmo 23, com certeza o meu salmo de predileção. Eu o utilizo em vários contextos, né? E eu acho lindo quando ele diz aqui o Senhor é Jeová, né? O Deus do pacto. Sim. O Deus do pacto é o meu pastor. E nós estamos ouvindo estas palavras de Davi, que foi pastor de ovelha. Ele sabia no que consistia o relacionamento do pastor com sua ovelha, né? Sim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu costumo dizer para as pessoas, né? Cadê a minha Ferrari? Não é isso não é isso. O contexto é o Senhor me pastoreia de tal forma de que tudo aquilo que realmente eu tenho necessidade, que é básico o suficiente para mim viver com simplicidade, eu tenho. Sim. Ele supre, ele não me deixa sem isso, né? Certo. Então Deus é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Amém. Amém. São 13h21, nós vamos para um breve intervalo. E em seguida vamos apresentar mais dois pastores que estão aqui conosco. No momento nós vamos apresentá-lo. Você está ouvindo Caminhando para o Alvo. O passo a passo para uma vida melhor. Está chegando a hora. 2 palcos, 6 shows por noite, literatura e boa gastronomia. Presenças confirmadas de PG, Rebanhão e outros artistas. Prosa e canto, arte, fé e cultura. Divina mistura. De 27 a 30 de junho no Privé Lírios do Campo, em Anápolis. Adquira seu ingresso em prosaecanto.org. Apoio Unievangélica, CTCEB, Ópera Café e Papelaria Universo. Prosa e Canto Festival. Alô, alô, povo de Nova Ponte! Estão chegando na cidade os missionários voluntários, uma turma que vai trazer muitas bênçãos, alegria e atrações para você e sua família. Som por toda a terra de adoração. Colônia de férias para a criançada, Escola MV, concursos profissionalizantes, atendimento médico, bazar, boa música com Glênia Rosa. Dizendo tu és santo, santo, digno, Cordeiro de Deus. Cantando tu és santo, santo, digno, Cordeiro de Deus. E muito mais. Não perca! Participe e traga sua família. A entrada é gratuita. Missionários voluntários. Só Jesus pode dar paz ao seu coração.
Realização e informações: Igreja Presbiteriana de Nova Ponte, Avenida Presidente Vargas, 1193, bairro São João. Dizendo tu és santo, santo, digno, Cordeiro de Deus. Sou o pastor Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Estou te convidando para ouvir o programa A Vida de Jesus, toda sexta-feira, meio-dia, na IPB3, a rádio com imagem. Leitura das Escrituras, interpretação, entrevistas e aplicações. Você é meu convidado. Espero você. Estudo Bíblico. Apresentação: Sérgio Lima. Apoio: Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Caminhando para o Alvo. Apresentação: Davi Sestavo e Joel Farias. São 13h24. Nós estamos aqui já com o pastor Mauro Aiello. Já cantou, já falou um pouquinho. Agora chegou aqui o pastor Maurício Nepomuceno. Boa tarde, pastor Maurício. Boa tarde, pastor Joel, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Bom estar aqui com você, Joel. Amém. Está conosco também o pastor José Maria Passos, da 5ª Igreja Presbiteriana da Boa Vista, em Caruaru, Pernambuco. Boa tarde, pastor. Boa tarde, meu irmão. Que Deus abençoe o seu programa. E nós queremos abraçar todos os nossos irmãos que nos ouvem nesta tarde e saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Amém. Todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do ABC, ali em São Caetano do Sul, São Bernardo, Santo André, a Igreja Presbiteriana Vila Jete, que o Senhor abençoe ricamente esses irmãos que estão nos ouvindo, não é? Com esse tema bastante interessante, não é? Jesus e as crises pessoais. Pastor Mauro Aiello. Pois não. O que você quer que eu faça agora, meu irmão? Pode saudar aos irmãos da sua Ah, igreja. é verdade, é verdade. Olha, quero saudar os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, Mogi das Cruzes, igreja que eu pastoreio há 12 anos. Ô, turma paciente aquela lá, viu? Cidade maravilhosa, você é nosso convidado especial. Passando por Mogi, você tem uma casa, e essa casa é a IPBMC. Tem lá o pastor Mauro para te dar um abraço muito gostoso. Eu sou muito bom de abraço. Quero mandar também um grande abraço para todo mundo do grupo do WhatsApp SC, Supremo Concílio 2018, 39ª RO. Um grande abraço. A Igreja Presbiteriana do Brasil de Mogi das Cruzes tem seus trabalhos às quartas-feiras de estudo bíblico. Nós estamos fazendo exposições no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos já no finalzinho, depois vamos para Neemias. E aos domingos pela manhã, escola bíblica dominical muito boa, com uma boa equipe de professores, bem preparados, graças a Deus. E às 19 horas, o culto de adoração a Deus. Você é o nosso convidado muito especial. Vá lá, adore a Deus conosco. Temos lá um grupo de irmãos que vai recepcioná-los com carinho. Grande abraço. Amém. Tá aí os nossos queridos, não é? Então, pastor José Maria Passos, nós estamos aí com esse tema, não é? Jesus e as crises pessoais. Nós estávamos conversando aqui, o pastor Mauro Aiello e eu, de que Jesus ele agia com graça e misericórdia, não é? Como que nós podemos ver hoje a vida da igreja? Como que nós podemos abençoar essas pessoas que também chegam nas nossas igrejas com crises, não é? Emocionais, espirituais e física também. Meu irmão, eu estou vindo de um estado, não é, de Pernambuco, e lá nós temos os mesmos problemas que os irmãos têm aqui. E a experiência que eu tenho tido é que muitas pessoas estão ficando desiludidas com o Evangelho, e a maneira como o Evangelho está sendo pregado no mundo hoje, pela televisão e o conhecimento que os irmãos estão tendo, em vez do Evangelho estar contribuindo para a edificação dessas pessoas, está trazendo confusão, né? Eu tenho tido experiência com alguns movimentos, que eu sou muito curioso, e eu tenho andado para ouvir essas pessoas. E eu estive numa concentração lá em Pernambuco recentemente, que tinha mais ou menos umas 15 mil pessoas.
E o pregador estava vendendo água do dilúvio. Meu irmão, Água do dilúvio? É um absurdo. Não é? Umas mulheres saíram distribuindo chapéu, não é, a R$25 para você melhorar a sua vida. Um chapéu para melhorar a vida. Então são coisas que, em vez de ajudar a evangelizar, estão afastando o povo do evangelho. Então essa é a experiência que eu tenho tido e eu estou pregando e estou dizendo, às vezes, até choca as pessoas. O evangelho parece não estar mudando ninguém, só está melhorando. Não está mudando as pessoas. Antigamente mudava, não é? Nós éramos impactados pela mensagem do evangelho e a vida mudava completamente. Sim. Hoje não. O indivíduo fica no meio termo. Certo. Parece que mas não é. Entendeu? E aí ilude todo mundo. Sim. E nós ficamos aí nessa celeuma dessa mensagem. O século XXI hoje é muito interessante, né, pastor Maurício Nepomuceno, não é? O século XXI hoje é o seguinte: a Bíblia não é a verdade absoluta, pecado é relativo, o pragmatismo como conta, né, pastor Mauro? E aí nós vivemos nesse dilema. Então as pessoas hoje estão muito mais em busca de sanar um problema pessoal, particular do que vida com Deus. Do que a vida com Deus. A vida com Deus fica em segundo ou terceiro plano. Como que nós vemos isso hoje, pastor? Rapaz, Joel, eu vou te dizer o seguinte, que de fato nós estamos trabalhando hoje para consertar coisas superficiais. As pessoas até buscam o pastor. Elas querem que você as ajude com o problema no seu casamento, com o problema na relação familiar, no cuidado com os filhos. Mas ela acaba se esquecendo o seguinte, que às vezes a raiz do problema não é só o que está acontecendo, a briga com o marido, a falta de dinheiro. Às vezes isso é consequência de um outro. Exatamente. Então as crises elas são mais profundas, mas as pessoas querem remédios superficiais. E a paliativos. Exatamente. A superficialidade desse século, do modo como as pessoas querem resolver problemas, acaba empurrando elas para crises ainda mais sérias. Então eu vou dizer para você, Joel, você me pergunta, o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente tem que alertar as pessoas. Sim. Eu tive a oportunidade de atender ontem uma moça, conversar com ela, muito triste, porque ela é muito jovem para estar passando o que está passando na vida familiar, mas o problema dela é falta de Deus. Eu sei que ela tem um problema com o marido, é claro, é óbvio, e que a gente precisa ajudar, mas no fundo, ela precisa de Deus. Eu vou recorrer ao que disse o profeta Oséias, que Deus, em alguns momentos, ele se recolhe, ele se distancia. Ele diz assim, estando vocês angustiados, cedo me buscarão. Eu acho que a gente precisa dessa consciência de que ou nós voltamos para Deus para realmente consertar as rachaduras da nossa vida, porque só ficar pintando casa rachada não está dando certo mais. Não é? Pastor Mauro. Fala, meu irmão. Como é que nós vamos poder abençoar essas pessoas que estão em crise, mas, como o senhor acabou de dizer, é paliativo, é só aquele momento que elas querem. Elas querem ver os sintomas sendo tratados. Eles não querem tratar a causa, que é, como disse o reverendo Maurício, falta de Deus. E do Deus da Bíblia. Nós temos que oferecer o Deus da Bíblia, não o Deus da nossa imaginação, né? Hoje nós vemos na televisão, com raríssimas exceções, no rádio, muitos ilusionistas e não evangelistas. Sim. Não pregadores do evangelho. O evangelho que salva, o evangelho que transforma, que redimensiona, que muda a agenda da gente, que muda os nossos usos e costumes, né? Essa gente, eles querem mais o que Deus tem para dar do que o próprio Deus. Sim. É isso que, infelizmente, esse espírito do pós-modernismo tem tomado conta nos nossos dias, né? Nós precisamos apresentar, como aqui nós somos pastores, 4 pastores, né? Com exceção do Arthur ali, que é o operador aqui, né? Nós temos que pregar o evangelho da Bíblia, o Deus da Bíblia, que nem sempre tem uma mensagem. Eu gosto muito de você falando em crise, de Abacuque.
Sim. Um camarada que viveu um momento de crise, ele olhou para a sociedade, os seus dias, para o povo de Deus, o povo com quem Deus tinha uma aliança, e ficou indignado em ver tudo aquilo. Parece brasileiro vendo a situação política do nosso país, né? Viu aquilo, ele se indignou e questionou Deus. E aí Deus disse o quê? A voz de Deus. Você acha que está ruim, Abacuque? Tem uma notícia para te dar, vai ficar pior. Vai ficar pior. Então, nós temos que pregar a Bíblia, a palavra de Deus, porque às vezes ela é uma mensagem dura, mas ela cura. Não é analgésico que tira a dor, mas não tira o problema que gera a dor. Só Deus pode curar a família, só Deus pode nos curar nas nossas crises, sejam elas crises simples ou crises mais profundas, né? É isso mesmo, gente. Eu acho que o caminho é esse. Nós nos aprofundarmos com Deus e levar as pessoas a crer em Deus. Jesus, quando chamou os discípulos no Evangelho de João 14, ele já começou logo trazendo uma palavra de ânimo, mas uma de encorajamento. Ele diz, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, não é? Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Nesse momento, quando Jesus está falando com os seus discípulos, mostrando que ainda há uma esperança, apesar de, Jesus traz uma esperança para o povo. O povo hoje não tem esperança. Não tem esperança porque não conhece o verdadeiro Jesus. Aquele que morreu, que ressuscitou e que vivo está. Nós não podemos deixar de falar. Pastor Maurício esteve aqui conosco na outra oportunidade, falou do Evangelho, falou que daquilo que Jesus veio realizar em nós, por nós e através de nós. E apesar de nós. E apesar de nós. E agora, pastor, nós temos que levar essa mensagem. Com certeza. Olha, você vê, você quer um camarada em crise mais do que Abraão? Sara havia morrido. Ele já estava com 140 anos aproximadamente. E o filho dele estava com aproximadamente 40 anos, Isaac, e não era casado. E Deus tinha uma promessa para ele, de fazer com que a descendência ocupasse aquela terra, dominasse aquela terra, e que fosse numerosa e abençoasse todas as famílias da terra. Ele viveu uma crise, mas quando nós lemos lá, se não me engano, Gênesis 24, o que é que nós vemos? Nós vemos um homem crendo na providência divina, comissionando seu servo para buscar uma esposa para o seu filho. É uma linda história de amor, né? A história de Isaac e Rebeca. E nós vemos ali a crise sendo tratada através de um Deus soberano e providente. É verdade. Pastor José Maria, lá na região do senhor contou essa experiência, não é? A igreja, alguns irmãos, vamos falar da nossa denominação, no sentido de que as pessoas chegam lá em busca da graça de Deus ou elas querem também um milagre, não é? Existente da crise? O que eu tenho vivido lá é que o povo está em busca de bênçãos, não é? Olha, meu irmão, eu tenho visto... Lá tem a sessão Conta Bênção, irmão? Tem. Eu estou jubilado e eu tenho parado algum tempo para olhar assim, dar uma olhada geral no Evangelho de 30 anos atrás, e eu chego à conclusão que se você pregar o Evangelho como ele é, a sua igreja não fica em ninguém. Você tem que fazer uma tapeação, não é? Você tem que trazer sempre mensagens que agradam as pessoas, para que as pessoas possam ficar com você. Se você pregar um evangelho sério, você perde muitos membros hoje. Essa é a experiência. Porque o povo não está preocupado em ter experiência com Deus. Não é? O evangelho na prática é difícil. Teoricamente é bonito, não é? Mas na prática é difícil. E eu dou uma experiência, quer ver? No capítulo 8 de Mateus, Jesus sai de uma maratona do evangelismo que ele vinha fazendo, muitas vidas salvas, curadas, e ele chega no Mar da Galileia, pega um barco, vai atravessar para Gadara com os apóstolos, e eles começam a sofrer uma tempestade, e um dos apóstolos pergunta: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Não era um apóstolo? Não estava com ele? Não viu os milagres acontecerem? Então, o que eu percebo aí é que, na realidade, nós somos fracos demais.
A fraqueza é muito grande. A nossa fé é muito pequena. É muito pouca. Sim. Quando você vê uns homens como este aí, não é? Na presença do Senhor, ele estava apenas dormindo. E acorda ele. E ele estava em desespero. Você compara uma situação dessa, uma cena dessa, com nós hoje, que só temos a palavra. Ele estava na presença do Senhor. Nós estamos apenas com a palavra que ele disse. Então, o evangelho na prática é difícil. Na teoria é muito fácil. É isso que eu tenho percebido. Por isso, nós temos um culto de oração que os irmãos ficam chorando. Lá, murmurando contra Deus. Eu levei um casal recentemente participar de um culto de oração, meu vizinho, que eu lutei para levar à igreja. No dia que levei, ele disse: rapaz, vocês estão pior do que nós. Eu pensei que eu vim aqui receber uma esperança de vida. Os crentes estão pior do que eu. Então, eu digo, não vou convidar mais ninguém. Então, é essa a situação do evangelho hoje, que na prática é difícil. Na teoria é muito bonito, né? É. Tem muita gente nos ouvindo aí, a coisa é linda, bonita. Agora, quando se chama para a prática, para viver o evangelho, a coisa pega. É necessário que o Espírito Santo de Deus norteie o coração das pessoas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 11, ele diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo começa Romanos 1 dizendo o quê? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Talvez o grande dilema hoje das pessoas é de não ter tido a real experiência com Deus, com Cristo. Sim. Porque hoje se fala em mais de 48 milhões de pessoas evangélicas, não é? Que se dizem evangélicas. Mas são poucas que que contribuem para o Evangelho, por causa desta questão. Porque, de fato, o Evangelho, na prática, só vai ser possível àquele que nasceu de novo. Se ele não nasceu de novo, ele não vai ter essa experiência de viver o Evangelho para produzir os frutos. Porque o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João 15, ele fala que é através dos frutos. E no Evangelho de João 15, 7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. São duas coisas. Não é mesmo, Maurício? Como que você vê essa questão aí desta crise, então, de uma pessoa que se dizer cristã, mas que não há mudança de vida? Joel, completando essa sua palavra, eu acredito que a gente precisa de crentes mais maduros. Sim. Irmão, o apóstolo Paulo, ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou fome, ele teve dificuldades, teve naufrágio, e ele vem em testemunho dizendo o seguinte: eu aprendi a conviver com essas situações. Sim. Eram crises? Eram crises, ninguém duvida disto, que aquele homem viveu momentos difíceis. Mas a alma dele estava em paz. Exato. Mas essa maturidade, a gente precisa começar a torná-la um alvo. Nós temos muita gente criança na fé. Sim. Crente que ele se perde com a primeira trovoada da vida. No mundo passais por aflições, disse Jesus. E tem gente que para por aí. Mas Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci. Só que para viver esse bom ânimo de confiar na vitória do Mestre, é preciso maturidade. Sim. É preciso entender o objetivo da vida. Sim. Nós não viemos ao mundo para as riquezas. Nós não viemos ao mundo para a vida mais saudável, o corpo mais bonito. Nós viemos para servir ao Senhor, às vezes com riqueza, às vezes com um corpo mais saudável e bonito, mas às vezes com enfermidade, às vezes com pobreza. E qualquer que seja a situação, temos que aprender a viver para Deus. Exato. Eu acho que está faltando, e vejo que o afundamento de muita gente na crise
tem a ver com essa falta de amadurecimento dos crentes muito crianças, os crentes como aqueles lá de Corinto. Paulo diz assim, vocês não são espirituais, por isso vocês brigam tanto, por isso vocês lutam tanto. Tiago, ele vai dizer assim, vocês oram, vocês pedem, não recebem, porque vocês não sabem nem orar. Vocês só pensam em gastar nos seus prazeres. Então essa falta de amadurecimento na fé tem prejudicado muito as igrejas. Você está citando aí estatística, 48 milhões, as igrejas brasileiras. Sim. Somos igrejas que, infelizmente, estão pedindo chupeta, mas não comida robusta. Preferem ouvir o sermão do pastor vendendo água do dilúvio a ouvir um evangelho sólido, consistente. Exato. Prefere, desculpa os músicos, o nosso querido Mauro é um grande músico, cantor, Tem 1,90 m, a voz linda. Eu sou um grande músico. Mas nós vivemos um pouco esse momento de entretenimento gospel, em que a música nem se importa mais o que a música diz. É importante ela ser gostosa aos ouvidos. Então nós precisamos de uma luta, de um crescimento, de um amadurecimento da fé cristã no Brasil. E aí eu vou para todas as denominações, inclusive os reformados, nós que gostamos muito de nos afirmar como crentes mais consistentes biblicamente, temos muita criança na fé caminhando nesse tempo nosso. Vamos orar pelo povo de Deus. Com certeza, não é? São 13 horas e 45 minutos. Vamos ouvir mais uma canção pelo pastor Mauro Aiello. Bem, eu vou cantar uma música, o título dela é Tudo é Paz. Eu creio que tem tudo a ver com a discussão, o tema desse programa, que é o cristão nos momentos de crise, né? Eu já ouvi várias versões sobre o compositor dessa canção. A mais próxima da realidade é de um rapaz que, vitimado pela AIDS, estava à beira da morte e compôs essa canção. Eu gostaria que você imaginasse essa pessoa, nos estertores de sua vida, compondo essa letra que eu acho muito bonita. Senhor meu Deus, tenho lutado muito para sobreviver, pois nesta vida tem barreiras para valer. Estou aqui escalando a montanha do viver, e angustiado eu terei que vencer. E angustiado o meu coração se encontra na pior. Pai, me socorre, porque eu vivo aqui tão só. Preciso muito de tua paz aqui em mim. E agora eu sei que meus amigos não me podem ajudar, pois nesta vida meu tormento é singular. Só tu, Jesus, podes minha vida transformar. Quero sentir o teu amor sublime em meu coração, e a tua paz perfeita vinda de tuas mãos, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever o amor de então, como num lindo rio onde tudo é paz, e que eu possa sentir a tua
tua mão na minha mão e que eu possa descrever o amor de então, como num lindo rio onde tudo é paz, tudo é paz, tudo é paz. Amém. Evangelho de João 14, o versículo 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Para finalizarmos então, pastor Mauro Aiello, uma palavra que o senhor vai deixar para os nossos queridos nesse momento, não é uma palavra bíblica, um momento aí de reflexão para todos os ouvintes nessa tarde. Muito obrigado, meu irmão reverendo Joel. O tema é crise, como enfrentar as crises, a origem da crise, né? E nós citamos o Salmo 23, eu gostaria de citar o verso 4, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Dizem alguns que o cajado do pastor é como o sinal de interrogação, né? Porque com esse cajado, com uma das extremidades, o pastor dava uma pancadinha na traseira da ovelha desobediente, recolocando-a no caminho em que ela deveria seguir. E na outra extremidade, ele podia puxar, não sei se isso é verdade, mas a figura é bonita, podia puxar a ovelha numa situação de perigo e trazer para perto de si. Independente disso ser verdade ou não, o que é verdade é que o pastor está conosco. Ele não nos abandona. Ele está conosco todos os momentos da nossa vida. Aliás, antes, né? A Bíblia diz que ele nos conhece antes da fundação do mundo. Paulo escreveu aos Efésios isso, né? Ele nos acompanha durante nossa trajetória de vida, nos salva. Deus nos salva em Cristo Jesus. Então, o bom pastor sempre está conosco. Eu não sei você, querido ouvinte, que crise você está atravessando na sua vida. Com certeza todos nós temos. Todos nós, ninguém está isento disso. Mas a solução da crise está na fé em Deus, no Deus da Bíblia. Não do Deus da cabeça da gente, no Deus da Bíblia. A nossa esperança está posta nele. Coloque a sua esperança nele. Creia. Deus tem sempre uma saída bonita para a crise mais difícil. Que Deus abençoe você. É um prazer estar aqui, reverendo Joel. Muito obrigado pelo honroso convite. Prazer rever o Maurício e conhecer o pastor lá de Caruaru, terra boa. Terra que vai a caminho da terra da minha sogra, Garanhuns. Tá certo. Que lugar lindo, maravilhoso. Um grande abraço. Amém. Pastor Maurício, queremos agradecer a sua presença. Pode falar mais alguma coisa aí? Tá bom? Depois o pastor José Maurício, e nós vamos encerrar ouvindo mais uma música, não é? Se tivermos a oportunidade de ouvir, o irmão prepara aí, o pastor Mauro prepara enquanto nós nos despedimos aqui. Joel, muito obrigado. Obrigado por nos receber aqui. Eu quero também louvar a Deus pelo programa. Deus tem usado este programa. Certamente muitas pessoas também vivendo em crise estão podendo hoje refletir um pouco, de alguma maneira. Tudo isso que a gente disse pode ajudar o ouvinte, aquele servo de Deus, aquele filho, aquela filha do Senhor, que está caminhando com dificuldades. Nós não somos super-homens, nós somos pessoas também assim. É que a gente tem aprendido com a palavra a resistir à luta. Então eu deixo aqui uma palavra para o ouvinte, especialmente aquele que está vivendo alguma crise. Eu fui muito impactado por um texto semana passada, em Hebreus 11, quando começa a se descrever a vida de Moisés no versículo 23. Ele deixou tudo, ele deixou o palácio, ele deixou o conforto, ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz assim que ele fez tudo isto, não teve medo, porque ele olhava
aquele que é invisível. Sim. Isso pode ajudar você, meu irmão, a todos nós, a enfrentar crises. Ter em nossa mente, em nosso coração, diante de nossos olhos, aquele que é invisível, que tudo pode. Deus abençoe a todos. Um grande abraço para você e para todos os seus ouvintes. Joel, muito obrigado pelo convite. Amém. Queremos agradecer a presença do pastor José Maria Passos, da 5ª Igreja Presbiteriana da Boa Vista, em Caruaru, Pernambuco. É um prazer, irmão, conhecê-lo também. E que Deus abençoe o ministério do irmão aqui, não é? E que muitas pessoas possam estar ouvindo e crendo na palavra do Senhor. Amém. Pegando um ganchinho aqui, Maurício, sobre a reforma, nós tivemos um culto da reforma muito bem organizado pelas nossas igrejas lá de Caruaru, 20 e tantas igrejas, e levamos um cantor também importante aqui dessa região, não vou citar o nome porque ele pode estar nos ouvindo, e esse cantor começou, né, no culto da reforma, a cantar "Segura na mão de Deus e vai". Outra vez ele disse, eu marquei o encontro com Deus. Né? Então a gente vê assim umas letras de música, né, que não tem ligação nenhuma com a teologia reformada. Né? E então eu não conheço música, né? Só faço cantar. Mas só em você olhar a letra, está fora da realidade da teologia. Sim. E quando terminou o culto, chamei o pastor que organizou, disse, rapaz, deixa os nossos cantores daqui cantar, rapaz. Traz um cantor de São Paulo para cantar uma música "Segura na mão de Deus e vai". Não fui eu não, hein? Eu marquei o encontro com Deus. Quem somos nós? Você não marca nem com Lula, rapaz. Pode dizer com Deus. Tá certo. E então, são essas coisas assim que... encontro com o Roberto Brasileiro. Tá certo. Então, que Deus abençoe o seu ministério. Amém. Aqui e possa esclarecer muitas vidas. Amém. E acabar muitas crises, né, que todos nós temos. Amém. Quero deixar um grande abraço ao pessoal da igreja de Vila Jete. Tem uma pessoa que está mandando um abraço aqui, o pastor Mauro Aiello, a Erlete. Toca muito. Não é? E ela está te ouvindo. Manda um alô para ela aí que ela está te ouvindo. Grande abraço. Ainda, de vez em quando, eu ouço a sobrinha da Lete. Gravou no Vencedores uma música maravilhosa. Um dia eu vou pedir para nosso amigo. Ele coloca aqui, o Arthur, de vez em quando ele coloca aqui. Arlete, um grande abraço, um beijo, viu, filha? Da minha mãe já partiu, viu? Em 2011, tá? Está nos braços do Senhor. Um grande abraço, Arlete. Amém. Filipenses 4:10, e nós vamos ouvir o pastor Mauro Aiello cantando para nós encerrarmos o programa. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. Amém. O qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Deus abençoe, caros ouvintes. Também um grande abraço ao reverendo Davi Sestavo, que está em Lavras. Um abraço para vocês e até a próxima quinta-feira, hein, Rev? Não falta não, hein? Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Quando a aurora no horizonte despontar, raio sol e as sombras fogem, o teu servo vem guiar. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Caminhando para o alvo. Apresentação: Davi Sestavo e Joel Farias. Um programa das igrejas Presbiteriana Aliança e Presbiteriana de Vila Jerte. Apoio: APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.